Bom, então agora o que nós temos que fazer é sumir aquela mensagem, né? Então nós só temos que criar um mecanismo para fazer esse processo aqui, ó, do show igual a false, tá bom? Então nós já temos aqui, inclusive, no JavaScript, né, nós fizemos um menu, não fizemos? Nós não fizemos aqui uma funçãozinha abre menu e fecha menu? Nós podemos aproveitar esse mesmo arquivo para fazer um fechar mensagem. Só para não misturar com a nossa classe de cadastro lá. Tá? Já que esse cara está mexendo com abrir menu, fechar menu, então fechar mensagem. A gente pode fazer assim, ó, fechar mensagem. E que o único papel dela, qual que é mesmo? Fazer ficar, remover a classe show. Fiz um monte de besteira aqui. Aqui, ó, remove a classe show. Só isso. Quem chamar a função fechar mensagem, fecha, tira a classe show. Tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pensar o seguinte. Fizeram isso aqui? Posso mudar? É a mesma linha, só que coloca remove. Pessoal, fizeram uma pergunta aqui para mim. O seguinte, nas duas de cima não tem ponto e vírgula no final. É assim, o JavaScript, ele entende se você esqueceu o ponto e vírgula. Tá? Mas faz parte da sintaxe dele você dar um ponto e vírgula após um comando. Tá? Faz parte da sintaxe. Mas se você não colocar, ele entende, ele aceita. Então assim, acostuma colocando ponto. Mas é por isso que ele não deu erro. Tá? Então continuando. Agora, nós temos que ter um elemento que dispara esse fechar mensagem. Pode ser uma imagem, um X, ou por exemplo, se eu falar assim, ó, quando o usuário clicar nessa div, por exemplo, clicar nessa div, eu oculto ela. Pode ser assim. Né? Será que tem um clique aqui nela? O cara clicou na div, aí ele chama o fechar mensagem. Lá. Fechar mensagem. Aí. Deixa eu ver se isso funciona. Então eu tenho aqui, carreguei, mandei, ele apareceu. Clicou na div, fechou a mensagem. Por exemplo, o cara clicou nela, qualquer lugar dela, fechou a mensagem. Eu não coloquei um X específico, eu coloquei um clique na div mesmo, por enquanto. Tá? Só para a gente testar o fechar mensagem. Beleza? Bom, então agora nós temos esse fechar mensagem funcionando. Tá? Vamos tirar ele, né? Vamos colocar uma imagem aqui, ó, uma imagenzinha, para o usuário clicar num X, e aí o nosso texto, vamos colocar numa outra div aqui dentro. Uma div dentro da div, aqui que vai ficar o nosso texto, e em cima vai ficar um X. Porque eu não posso mais deixar dentro da div o texto nessa div. Porque agora eu quero montar um container, eu quero montar uma coisa assim, a minha div vai ser uma janela. Nessa janela eu vou ter imagem mais texto. Então eu não vou mais jogar o texto direto aqui dentro da minha janela. Eu vou jogar o meu texto aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Esse cara aqui, ó, vai ser, ó, texto da mensagem, por exemplo. Isso aqui sim. Esse cara sim vai receber o texto da mensagem. Entendeu? Porque agora essa div deixou de ser a div que recebe o texto, porque dentro dela eu vou ter que ter uma imagem mais um texto. Então o texto eu não jogo mais aqui dentro. Vou jogar aqui, ó, texto mensagem. Tá? Essa minha imagem, eu vou pegar aqui uma imagem de um X. Tá? Se eu baixar um X aqui na internet, tem um flat icons aqui. Oi? Ah, já tem um X? Ah, vamos aproveitar o mesmo então. É o X que a gente até falou que é a cara, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual que é esse X. É esse aqui? O cross é o X? Esse X é cross, hein? Deixa eu ver. Vou colocar aqui o cross.svg. Então tá ali. Ah, é um X, deixa eu ver. Não dá pra ver aqui. Vamos ver. Pus uma imagem, só carregar aqui. Besteira aqui, vamos ver. Colocou o salvar. Olha lá. Mas cadê o X? Esse X aqui tá meio... A pasta IMG. Ah, é. IMG barra... Aí, agora abriu aqui. Beleza.
Então só vou clicar aqui no salvar. Cadê o X? Ele não apareceu. Talvez ele só não apareceu, que tá... deixa eu só ver aqui se eu pus, ó. Ah, não, é que é o seguinte, ó. O texto, quando eu clico no salvar, o que ele faz? Ele pega todo o texto e joga dentro do elemento principal. Então perceba, isso aqui é legal vocês entenderam. Ele sobrepõe, ó. Eu cliquei aqui. Aí o que ele fez? Ele pegou o meu elemento de mensagem e jogou o texto lá dentro. Ou seja, meu X, tudo que estava lá dentro foi pro beleléu. Ele não somou o que estava lá. Ele simplesmente apagou o que estava lá e jogou em cima. Então por isso que eu tenho que agora separar. Tá vendo esse texto mensagem? Eu vou ter que jogar dentro do texto mensagem, o texto da mensagem, para o X ficar junto. Para ter o texto mais um X. Então, aqui, ó, só acompanhe comigo aqui. Aqui no JavaScript, eu não vou mais procurar o mensagens para pôr o texto. Quem que eu vou procurar? O texto mensagem. Ó. O texto mensagem. É no texto mensagem que eu vou jogar a mensagem. Que é esse cara aqui, ó. Olha lá. Texto mensagem. Aqui. É aqui que eu vou jogar a mensagem. Então perceba o que vai acontecer. Ó. Salvar. Aí, ó. Estão vendo o X? Dá pra ver o X? É? O X ficou com raiva, vocês querem me ver, né? Então, deixa eu aparecer para vocês. Ó, então voltando aqui. O que nós temos aqui, pessoal? Voltando, olha aqui. Nós temos uma div, que é o quê? Uma caixa de mensagem. Essa div, ela possui dois elementos dentro. O X mais o texto. Antigamente, essa caixa já era para receber o texto. Jogava o texto dentro dela, mas agora a gente quer colocar um X mais um texto. Então nós colocamos dois elementos lá dentro e o texto mudou de caixa. O texto não está na caixona mais. Ele está na caixa interna. Esse cara aqui é uma caixa, esse aqui é uma caixa interna. Tá? Então ficou algo assim, ó. A div da mensagem mais um X, que nós vamos alinhar ele aqui, tá? Que é o X, e mais um texto. Esse aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, de texto, ó, esse cara aqui, nós chamamos de texto-mensagem. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o texto-mensagem. Tá? Esse aqui é o IMG, a imagem. E todo esse cara aqui é outra div, que é aquela div de fora. Tá? Que é essa aqui, ó. Essa aqui. Essa div aqui de fora se chama ID mensagens. Tá vendo? ID mensagens. Então esse cara aqui de fora é o mensagens. E esse cara aqui de dentro é o texto mensagem. Tá? Texto mensagem. E esse cara aqui é o meu IMG. Esse cara aqui, ó. Meu IMG. Tá? Então ficou assim. Mudamos o container. Quem aparece e desaparece continua sendo meu mensagens. É o componente todo. A caixa inteira aparece e desaparece. É o display block ou display nome. Tudo bem. Mas eu não jogo mais o texto dentro dela. O texto é dentro de uma subcaixa para eu conseguir mostrar o texto mais a imagem. Tá? Beleza? Então vamos criar um CSSzinho, mas deixa eu só diminuir aqui o tamanho da imagem. Aí eu posso até colocar uma classe para essa imagem aqui, né? Posso colocar aqui, ó, imagem X. Ao invés de colocar aqui uma classe, eu vou configurar pela própria mensagem. Tá? Então olha só que legal. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu entro aqui no meu CSS e falo o seguinte, ó, existe uma classe mensagem, um elemento que está configurado na classe mensagem. Não existe? Olha lá. Esse aqui é o elemento configurado da classe mensagem. É essa div aqui, ó. Toda essa div é um elemento configurado da classe mensagem. Aí eu vou lá e falo assim, ó. A div que está configurada da classe mensagem possui dentro dela uma tag img. Você vai lá nessa tag img e coloque a seguinte largura. 20 px. A altura é calculada dinamicamente. E o display dela... Não. E aí nós vamos colocar assim, ó, um float. Vamos falar para ela flutuar
à direita. Porque nós queremos que o X fique lá no cantinho da direita. Então, flutue à direita. Tá? É um estilo de alinhamento. Olha, nós falamos, dentro da classe que está configurada, dentro do elemento que está configurado com a classe mensagem, tem uma imagem, tem uma tag MG lá dentro. Vai lá nessa tag MG, se tivesse 10 tag MG, todas as 10 teriam essa mesma configuração. Como tem só uma, que é só o X, nós estamos falando, pega lá, fica nessa largura e alinhado à direita. E quando você passar o mouse sobre, vamos dar um cursor pointer. Faça a mãozinha. Faça a mãozinha. Só para o cara saber que ele pode clicar ali. Tá? Aí, ó. Essa mãozinha aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Mesmo efeito. Tá? Então vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Salvar. Ó, o X está lá. Alinhado à direita. E a mãozinha, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? O X apareceu e continuou. Só que nós queremos clicar nele e fazer sumir. Foi o clique no X que fez sumir? Não, o clique em qualquer lugar faz sumir. Se eu quiser que o clique no X faça sumir, aí eu tenho que tirar esse on-clique daqui, da div e colocar onde? Na imagem. Ó, a imagem tem um on-clique. Agora, só clicando nela, ó, clicou aqui, ó, estou até selecionando, ó, não tem nada. No X vai subir. Tá bom? Então, vou deixar aqui o código para vocês digitarem.